Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra que vai edificar a tua vida, como todas as outras palavras assim, que vai fazer com que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma palavra profética na tua vida. E hoje eu quero trazer lá uma passagem, tá lá no livro de Esther, capítulo 8, versículo 3. Esther passava um momento, a rainha Esther passava um momento bem delicado, porque o inimigo queria fazer com que o rei revogasse, trouxesse uma lei, contra o povo de Deus, e tinha uma regra ali que ninguém poderia entrar na sala do rei sem a ordem do rei, independente de quem fosse, E vamos ver aqui, capítulo 8, vamos aqui no versículo 2, capítulo 8, versículo 2 de Esther. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e suplicou, e revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogassem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus aqui a todas as províncias do rei. Então aqui uma situação que Esther, aos olhos humanos, não tinha como voltar atrás. O rei tinha revogado uma lei, tinha dado uma ordem, numa lei, e ele não poderia trazer ir contra aquilo, a própria lei que ele tinha dito, Então, o que aconteceu? E essa lei era contra o povo judeu, era contra o povo de Deus ali, que vivia até então oprimido, e Amã queria destruir o povo de Deus, queria destruir o povo judeu. E em meio de todo esse problema todo, ela não poderia entrar na sala do rei. Ela não poderia entrar na sala do rei sem a ordem, sem o consentimento do rei. Por mais que fosse uma rainha, se ela entrasse sem o consentimento do rei, ela poderia ser morta ali mesmo, Porque o rei não tinha autorizado a entrada dela, independente se ela fosse rainha, se ela não fosse. Quem entrasse sem a ordem do rei, ela poderia morrer. Mas não, ela entrou com ousadia, ela entrou com confiança, ela entrou ali crendo que Deus poderia fazer, Porque o rei dos reis era com ela. E quando ela adentrou ali na sala do rei, tentaram impedir ela, mas o rei estendeu o seu cetro. Quando ele estende o cetro, é tipo assim: você pode entrar na sala, você pode estar na minha presença, nenhum mal vai acontecer com você, porque eu estendi o meu cetro. E é interessante que às vezes a gente quer entrar na presença de Deus de qualquer forma. A gente quer entrar na presença de Deus como a gente entrasse numa padaria, entrasse no supermercado, de qualquer forma, de qualquer jeito, e saísse de qualquer jeito. Mas
E quando entramos na presença do nosso Senhor, a palavra tem que a gente tem que entrar com ousadia. A gente tem que entrar na certeza que Ele vai falar, né? No Antigo Testamento, o sacerdote entrava uma vez por ano para poder sacrificar, para poder orar pelo povo, para poder buscar a Deus. E era somente o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá para sacrificar, para adorar, para poder falar com Deus, para colocar o holocausto na presença de Deus. Hoje, nós temos o livre acesso. A palavra do Senhor fala assim, que através da crucificação, através da morte de Cristo, nós temos livre acesso, porque o véu se rasgou ao meio, de alto a baixo, liberando que não tem mais véu, não tem mais divisão. Mas o que divide entre nós e Deus é o pecado, todo mundo sabe, mas hoje nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso à sala do trono, à sala do rei, e ele estende o seu cetro para nós. Ele estende o seu cetro, liberando a entrada na sala do trono. E é o que ele espera de nós, é o que ele quer de nós, que nós possamos entrar na sala e ele estender o seu cetro. Ele estendeu o seu cetro. Hoje ele estende o seu cetro para você. Ele estende o seu cetro na hora quando você vai buscar a Ele. Quando você entra na sala do trono, quando você o adora, quando você o busca, Ele estende o seu cetro. E nós, quando entramos com ousadia na presença do Senhor, Ele estende o seu cetro ao nosso favor. Tá passando dificuldade? Tá passando algum problema? Tá passando alguma coisa que atormenta você, que tira o teu sono, que você não deixa você dormir, coisa que preocupa você o dia todo? Entra na sala do trono e Deus vai estender o seu cetro para você. Ele estende o seu cetro para você. Assim como naquela época, a rainha Esther, ela entrou com ousadia na sala do rei, na presença do rei, onde ela poderia morrer. E o rei estendeu seu cetro para ela, liberando a entrada, permitindo a sua presença lá. É assim com nós. Hoje nós entramos na sala do Senhor, na sala do rei, e nós entramos com ousadia, e ele estende o seu cetro, porque ele anseia que nós estejamos na presença dele. Deus abençoe a todos. Boa semana a todos. Até os próximos vídeos.